agora a gente fala do Bahia, que tomou uma porrada fora do que se poderia imaginar do Cruzeiro, que era tratado como um dos times travados desse campeonato. Tá? A gente não tem pronto, vou deixar como uma promessa para o raio-x da segunda-feira, o caminho da salvação. Minhoca disse que está na hora de criar um caminho da salvação aí, pelo menos provisório, para Ainda Bahia não. e Fortaleza. Mas Minhoca também deu outra ideia, que aí eu acho Tá. necessário. Para Juventude, para Red Bull, para Vasco. Isso. A gente vai criar também o dos adversários para a gente ir estudando dentro do nosso caminho da salvação. Mas o fato é que o Bahia ele tem 3 pontos em 4 jogos, tá? E aí eu trouxe as projeções com 2 cortes. Equipes que têm 3 pontos em 5 jogos. Quando eu chamo de Libertadores, eu estou colocando a 8ª posição, tá? Que é ali as vagas alternativas. Estou sendo bem maleável quanto a isso. O Libertadores eu não estou colocando G4, G6. Eu estou colocando G8, que acontece muito. Então, de 35 equipes que largaram com 3 pontos em 5 jogos, 29% delas alcançou ou alcançaram o G8 e 26% delas foram rebaixadas. A gente pode dizer que o Bahia está ali bem no meio termo entre olhar para cima, olhar para baixo, continuar com sua pretensão, que detalhe, o campeonato do Bahia é um campeonato para voltar para a Libertadores ano que vem. Ponto. O Bahia está fazendo uma boa Libertadores. É uma ótima Libertadores. Mas o foco dele é estar na Libertadores do ano que vem. Não é a melhor largada do mundo, mas a divisão do foco é o que mais parece incomodar. A gente não viu o Bahia jogando na Série A com aquela intensidade, com aquela postura, né? Aquela cara de time bem treinado, time vencedor, time com variações, time capaz que o Bahia demonstra na Libertadores. Isso está sendo um choque assim É muito claro verdade. Mas eu acho que Mirassol e Cruzeiro jogaram bem também. Eu acho que talvez Sim. o Bahia não esperasse Mirassol e Cruzeiro. Cruzeiro que estava cheio de problemas e o Mirassol que em tese era para ser um jogo. Mas o que o Bahia chamou o Cruzeiro também no começo do jogo é brincadeira. Não, Né? porra, isso tá. Não, veja, essa parte eu concordei com você. Eu só quis dizer que a má atuação do Bahia, a má participação do Bahia nesses jogos, ela acontece também com um pouco de surpresa, talvez pro lado do Bahia, um pouco de surpresa pelo que Mirassol e Cruzeiro mostraram. Total, mas o que eu tô dizendo é Eu que o acho que Cruzeiro. acho que o Mirassol fez uma boa partida na Não, Fonte fez uma Nova boa partida, sim. e o Cruzeiro assistir Cruzeiro e Bahia. Assim, foi um atropelamento desde os primeiros minutos. Mas é isso que eu tô. É esse ponto que eu tô só dando. É esse ponto, Cássio, que eu tô dando uma mudadinha só na sua. Eu acho que o Bahia errou muito na saída de bola. Chamou demais o Cruzeiro. O Bahia se colocou em pressão muito rápido. Colocou, Deu mas um aí, pênalti. deu Deu pena. ataques. Aquela saída de bola forçando, nem Ronaldo nem Marcos Felipe funciona. O time faz uma coisa onde os dois goleiros não tem tanta qualidade assim. E o Aí, Fred verdinho demais, né? Assim, errando muito. aí errou, no caso de Ronaldo ali, a bola escapa, faz o pênalti, até defende o pênalti. 1 minuto depois, quase o Cruzeiro abre o placar de novo no rebote, né, com a jogada continuando. Assim, o gol saiu aos 52 minutos, mas deu um pouco de justiça ao que foi o primeiro tempo, assim. Foi 9-1, pô, de finalização. 10-1 finalizações. 10-1, né? Que o décimo foi exatamente o gol, né? 10-1 de finalizações. É. Foi um chocolate do segundo tempo. O terceiro gol do Bahia, eu até comentei no grupo, o terceiro gol do Bahia, Gilberto entrada assim, é um passe, assim, um passe explícito. Essa parte talvez eu concordo com você, que um passe talvez na Libertadores seria inaceitável. Ali tá 2-0, o Clube Bahia tá reagindo, Eric Puga lutando até o final para tentar para colocar o Bahia no jogo. Aí uma saída de jogo já no campo ofensivo, aí um passe assim displicente num nível e gerou um contra-ataque. Agora sim, o passe foi displicente, mas tinha 70 metros, eu acho, de 70 a 80 metros para chegar na barra do Bahia.
e ninguém cortou. E ninguém parou o contra-ataque. A bola foi. E não era, tipo, não eram 2 contra 2, era assim, muita gente cercando, sabe? O contra-ataque cercando. Aí foi acompanhando, até o gol do Caio Jorge, até o terceiro do Bahia. Então, assim, a postura do Bahia é inegável que não foi a mesma dos jogos da Libertadores. E é difícil, é até difícil querer que seja, porque na Libertadores você está ali numa entrega total. Ainda ninguém encontrou a fórmula para quem joga a Libertadores de vez em quando, e não para quem joga sempre, mas para quem joga de vez em quando, ainda não descobriram a fórmula de como você faz para se manter nas duas muito bem. O Fortaleza passou por isso, o Sport 2009 passou por isso, o Bahia nesse momento parece passar por isso. Fluminense ano passado, o Grêmio ano passado. Parece ser uma tônica. O Atlético Paranaense teve um ano que foi campeão da Sul-Americana. Eu não citei esses clubes, Minhoca, porque esses clubes eles vivem mais essa rotina de Libertadores. Não, perfeito. Mas o que eu digo é porque quando você, obviamente, não tem como manter o mesmo tipo de concentração em 2 competições ao mesmo tempo, apresentando um bom futebol, eu acho que o Bahia perdeu boas janelas nesse começo de Brasileirão de ter uma margem de segurança. Porque como vai dividir a atenção, né, com a Libertadores, uma hora vai ter que abdicar um pouco. Então, assim, era para ter vencido o Corinthians na estreia. Era para ter vencido o reserva. Pois é, era o Corinthians pós-título, com ressaca, e não ganhou. Tomou um gol. Reservaço. Pois é, contra o Mirassol também não ganhou dentro de casa. Um jogo que, independentemente se está focado ou se está desfocado, contra o Mirassol, independentemente, você tem que somar os 3 pontos em casa. Inclusive, para continuar focado na Libertadores, é um jogo que você a vitória sobre o Mirassol é o jogo que estrutura a pontuação para não ter um cenário, por exemplo, para não ter o que tem nesse momento. Zona de rebaixamento. Isso. De não estar vivendo. É inicial, pô, a gente tá, mas é inicial, mas a gente passou já 2 blocos onde tudo é trabalhado dessa forma. E não é o Bahia que vai deixar trabalhar dessa forma, que a gente vai deixar trabalhar dessa forma de falar que é algo que incomoda. É claro que incomoda. Como assim o time está jogando desse jeito na Libertadores e no Brasileiro, ainda que seja 4 rodadas, mas está na zona de rebaixamento? Então, é difícil a gente não ter um outro caminho, Minhoca. Eu concordo com o que você falou. É porque esse é o ponto. Foram alguns jogos contra adversários que não são adversários que o Bahia poderia ter tropeçado, não ter vencido até agora nenhum dos 4 adversários. Teve o Santos, abriu o placar contra o Santos, toma a virada, depois busca o empate. Então, daria já para ter saído alguma vitória. São jogos nesse começo de campeonato que já poderia ter. Minhoca, dos 4 clubes, dos 5 clubes do Nordeste, o pior resultado entre eles já são quantos? Já são 20 jogos, né? Na verdade, sendo um duelo direto. Isso. O pior resultado é o Sport perder do Bragantino em casa. É o pior resultado. E o segundo pior é o do Bahia. É o Bahia empatar com o Mirassol. Deixar escapar ponto pro Mirassol. Então, são assim, os 2 piores resultados. Esse é o único ponto, assim, que eu não sei se esse primeiro terço do campeonato, dividindo a atenção, isso pode atrapalhar numa campanha. Por isso, quando eu falei isso, não é nem pela capacidade do Bahia. Para mim, o Bahia tem capacidade total de brigar pela Libertadores. Mas é não ter conquistado, porque é óbvio que eu estou pegando aqui os melhores exemplos, né? Palmeiras e Flamengo vão revezar as suas equipes e vão conseguir ganhar esses jogos, sabe? O Bahia, já tendo dificuldade, não ter ganhado uma vitória sequer nesse começo, e aí vai para o jogo contra o Ceará. O Ceará está bem organizado. E se por acaso empata de novo, e aí já não ganha de novo, é aquela coisa, é o cenário que eu vi do Fortaleza, é o cenário que eu vi do Fluminense, porque o Fluminense foi algo mais grave ano passado. Mas são cenários que você tem um cenário adicional nesse Bahia e Ceará. É o jogo que fecha a rodada. Quando você fala do empate, se empatar, e de repente tá jogando lá com empate, até pressão na arquibancada. Aí pode estar matematicamente o empate mantendo o Bahia na zona de rebaixamento. Vai ter uma pressão na arquibancada para que o time se arrisque. E de repente se arriscar se expor mais. Bahia e Ceará vai fechar a 5ª rodada. E a matemática pode simplesmente fazer com que o Bahia esteja jogando para ser ou não ser zona de rebaixamento, para depois ir jogar pela Libertadores sendo um time na zona de rebaixamento. Isso é muito ruim, pô. Exatamente. E eu acho que foi isso que o Bahia perdeu nesse começo. Uma chance de deixar o campeonato administrável. Nesse momento, ele tem que se preocupar não só com a Libertadores, com o Brasileiro também. E aí é puxado. Para uma equipe que vem... É bom lembrar. E eu olho também muito pelo calendário do Bahia nessa temporada. O Bahia e o Vitória são as equipes que mais jogaram, só que o Vitória caiu na Copa do Brasil. Então, quando tiver a rodada da Copa do Brasil,
O Vitória vai passar uma semana sem jogar, o Bahia vai continuar jogando, e quando parar para a data FIFA, vai continuar jogando jogos atrasados da Copa do Nordeste. Enfim, o calendário do Bahia é muito puxado. É muito puxado. Por isso que é aquela coisa, é muito mais, talvez orbite nessa parte de baixo. Mas tem time suficiente para sair dessa situação. Eu acho que só perdeu oportunidades no começo e deixar mais tranquilo. A minha linha é essa também, tá? O Bahia pode até transitar uma parte do campeonato aí por baixo, mas não vejo como um candidato real ao rebaixamento, não, tá? As 4 rodadas do Bahia em toda a história dos pontos corridos, tá? O Bahia tem 2 rebaixamentos, em 2014, quando largou com 7 pontos, e em 2021, quando largou com 7 pontos, tá? Dos times que a gente viu até aqui, o Bahia é o que tem historicamente as melhores largadas. E essa largada 2025 remete às 2 piores, que foi quando o Bahia somou 2 pontos lá em 2011 e 2012. Tá? O Bahia costuma ter, é um time aí com largadas de 7 pontos até de forma recorrente. Então, esse é o desenho que a gente tem aí dessa média de largada do Bahia. De fato, é uma largada fraca, mas como a gente falou, com um clube muito dividido, tá? E aí eu trago a projeção de pontuação por bloco, focando na 8ª posição, focando na disputa ali pelas vagas adicionais da Libertadores. E aí a média são 9 pontos por bloco e 1 ponto no bloco adicional. Aquela média do rebaixamento fica perigoso demais o bloco adicional com 3 pontos. Aqui o bloco adicional tem 1 ponto, eu acho ok. Só que o Bahia, nesse caso, já está devendo 6. Teria que ser perfeito contra Ceará e Palmeiras. E convenhamos, ser perfeito contra o Ceará a gente até acha plausível. Imagina, mas contra o Mas Palmeiras, ganhar do Palmeiras lá fora já é uma outra missão. Ou seja, o Bahia sairia desse primeiro bloco com a pontuação abaixo da expectativa. E eu acho que é um bloco relativamente bom para o Bahia. Assim. É uma pontuação realmente que fica devendo, porque o Bahia teve jogos muito ganháveis em casa, né? Mirassol e o Corinthians reserva. E os contextos, pegou o Santos numa fase ruim, o Cruzeiro numa fase ruim e acabou aí não conseguindo prevalecer, né? Claro que, repito, um Bahia com foco dividido e com força máxima comprometida também, né? Mas é isso. É isso que pode atrapalhá-lo aí, pelo menos em princípio, porque depois do Ceará, meu amigo, Palmeiras fora, tudo bem que a Botafogo é em casa, depois Flamengo fora, clássico contra o Vitória, Grêmio fora, que pode ser um outro Grêmio. Fora é fora, né? Estamos falando aqui 10ª rodada. O Grêmio até lá pode ser outro time, né? Enfim, e terminando ali, pelo menos a pausa ali com São Paulo e Bragantino. Enfim, desperdiçou esses 4 primeiros jogos aí. Poderia estar com 5 pontos sem problema. A bronca é o seguinte, se não ganhar do Ceará, a perspectiva fica chata, velho. Chata, é isso que eu tô dizendo. É por isso que eu tava alertando. O jogo do Ceará vira muito pressão. Já tem muita pressão pro jogo do Ceará. É por isso que eu fiz o alerta, porque... pega o Ceará estabilizado, tranquilo. Sim. Inclusive aceitando que o empate aqui tá fechado. Isso. O Ceará pode até perder esse jogo. O Ceará vai absolutamente tranquilo para Salvador. E na teoria, né, se não tivesse começado tão mal, esse jogo do Ceará era para ser o jogo para poupar, para focar só no jogo da Libertadores, que eu não sei como o Ceni vai fazer. Não sei. O jogo é o jogo, né? Jogo da Libertadores. Exatamente. Que é o jogo do Atlético Nacional e Salvador. Isso, exatamente. Porque o jogo. Já deixou escapar 2 pontos em casa, assim, né? Contra o Inter, jogou até melhor. Mas é aquela coisa. Se você vai terminar 2 jogos fora de casa na Libertadores, você precisa fazer valer o mando de campo agora. Porque aí o Bahia faz 7, possivelmente ficaria 7-7 a 3 para virar o turno. É uma boa vantagem, né? O Bahia ainda tendo uma boa perspectiva de mais 3 para fazer 10, é uma ótima perspectiva. Aí praticamente 10 pontos eu considero basicamente uma classificação
Jogaria Eu não os dois considero jogos não, fora. viu, Minhoca? Eu não considero não nesse grupo, porque há o risco para mim Se o, Do se o Nacional sai Nacional distribuindo for de ponto. fato do pior, Nacional do Uruguai o Nacional der ponto para todo mundo, aí 10 pode ser perigoso. é a única forma, né? A única forma É. de. Porque a tabela do Nacional, ele vai para Porto Alegre agora. Ou seja, a chance de virar com 0 é muito grande. E aí você, né? Aí larga, dá uma largada mesmo. Aí você dá uma largada, né? Se Até fosse um porque- joguinho agora em Até Montevidéu, porque a mas- quarta Não. rodada é o Bahia. Ele só não largaria enquanto o terceiro lugar ficar alcançável, porque eles valorizam exatamente. Só que aí ele pega o Bahia. É chato, pô. Vai para 2 jogos fora. Não, Inter e Bahia. eu só tô dizendo assim que os caras não largam. Eu acho que aqui no Brasil se largaria e na Libertadores, assim, para até pegar o terceiro lugar e ir para a Sul-Americana. Mas o cara não dá a vida para pegar essa terceira vaga, para ficar em terceiro lugar, não, sabe? Pelo menos alguns times. O Nacional daria a vida. O Nacional acho que teria esse perfil de querer seguir em Copas Internacionais na temporada. Mas enfim, a chance do Nacional chegar em 4 rodadas 0 ponto é gigantesca. E aí, cara, Também 4 acho. rodadas 0 ponto já foi. Aí já foi. Mas aí isso pode valer para o próprio Atlético Nacional também, né? A questão é essa, de repente. Não, se o Bahia fizer 10, né? Se ele somar 6 pontos, 10, e o Atlético Nacional não somar nada, que aí, obviamente, um deles é contra o Bahia, e 2 jogos contra o Inter, aí basicamente fica 10-3, né? Aí acabou. Aí acabou, praticamente. Aí acabou. Mas aí seria o Atlético Nacional, se perde do Bahia e ganha em casa, aí você fica 10, 6. E aí depois já teria o Atlético Nacional contra o Nacional. 10, 6, né? Aí Atlético e Bahia poderia ficar 10, 9. Aí, Isso que a gente está fazendo é o jogaria seguinte. pelo empate. Internamente, o Bahia está fazendo essas contas. Aí tá fazendo essas contas da Libertadores, tal. Aí daqui a pouco alguém tem que fazer isso aqui, ó. Ó, galera, para 2 minutinhos, tem que fazer a conta do brasileiro também. Porque o time... Esse é o problema de não ter esses pontos. Ó, tem que fazer a conta do brasileiro também. Porque ó, tá tudo muito bonitinho, mas só tá com 3 pontos aqui, ó. Tem que ter uma largada. E o bloco 2, ó, aquele menino lá do Recife, o outro lá do Ceará, olharam aqui, olha o bloco 2 aqui, ó. O bloco 2 puta. Olha essa sequência aqui, Palmeiras, Sport e Flamengo aqui. É nisso que você vai transformando em problema um pontinho que era certo. Então, exatamente. Não é exatamente a questão, o Ceará o Bahia vai brigar contra o rebaixamento. O debate não é esse. O debate é complicar um campeonato que simplesmente você tira a tranquilidade do outro campeonato, que podia ser um foco absoluto. Ó, meu irmão, aqui eu tô fazendo meu papel aqui, esse campeonato aqui é foco total nele. Aí daqui a pouco, em algum momento, o time vai seguir na Libertadores. Tá, amor? Aí tem um jogo. Tu tá indo. Desmutou na hora que foi falar. Mas... Na hora que falar. Aí, tipo, o time tá lá com a escalação da Libertadores. Aí, de repente, vem um jogo-chave do brasileiro, que só virou jogo-chave, Minhoca, por causa dessa situação. E agora? Tira desse jogo da Libertadores ou tira? Não, você não vai tirar da Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, significa que você está comprometendo um jogo que ganhou importância maior por determinada situação que não era a que se esperava no brasileiro em determinado momento. Enfim, dá tempo de consertar, de corrigir, naturalmente dá. Mas esses 3 pontos de 12 também não era o que o Bahia imaginava de jeito nenhum para essa largada. E ainda mais, quando você coloca a ressalva nos jogos. Um Santos que está se mostrando, um Santos que naquele momento, com o seu ex-treinador, um Santos problemático naquele momento, ainda que o Bahia tenha reagido, até abriu o placar, de fato, uma virada, mas foi reagir, você deixa de lado. Mas o Corinthians reserva e o Mirassol, que ali era o time maior, até então, maior candidato a ser lanterna do campeonato. Então, naquele momento, o Bahia deixou de ganhar quantos pontos aí? 4. Cara, dá pra, 4 pontos aí. Tava resolvido já, pô. Tava resolvido. Totalmente administrável, né? Bem administrável para esse momento. Que, quero ou não, assim, vivenciar. Para não viver a pressão da derrota que teve hoje contra o Cruzeiro. A derrota de hoje, perdeu e tal, mas estava cansado. O discurso seria diferente.
Até da maneira que foi, né? Um 3-0 muito contundente, que poderia ter sido até um placar maior e tudo. Detalhe, e aí é isso. Exatamente, porque dava para ter sido mais do que 3-0. E uma situação que se torna mais complicado mesmo de lidar. Sem querer aqui, eu apertei o botão, fui só mexer na tela e acabei saindo da live. Fazer uma pergunta para vocês. É cedo demais para trazer uma projeção do Bahia para permanência, né? Sim. Vamos mas, deixar para lá. Mas tem uma Mas é só ficar Se atento, perder, tá? se não ganhar do Ceará na próxima edição. Segunda-feira já podemos trazer. Veja, se não ganhar do Ceará, um caminho da salvação não ofende, não, viu? Se não ganhar do Ceará, a gente vai trazer aqui, tá? Uma atualização. Veja, a gente tem que fazer as contas que a gente tá fazendo para todo mundo. Eu sei que o dinheiro lá é infinito, mas seria, se não ganhar do Ceará, é um ponto. Vamos colocar um ponto. Se ganhar do Ceará, é 4 de 15, pô. Isso aí dá menos de 33% de aproveitamento, pô. É muito pouco, pô.